Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa primeira aula de história, onde a gente vai falar sobre o próprio conceito de história, tá bom? Eu espero que vocês participem, que vocês dialoguem, que esse é o nosso momento de aprender. Nessa primeira trilha de aprendizagem que nós estamos proporcionando a vocês, o nosso foco vai ser a construção do conhecimento histórico. Nós vamos estudar o que é a história, perceber que a história é uma ciência e por si só ciência humana. Nós vamos perceber e identificar as interpretações acerca da origem dos seres humanos, diferenciar uma explicação mística de uma explicação científica, falar sobre revoluções agrícolas. Então são tópicos que a gente vai trazer para essa primeira trilha de aprendizagem. Eu espero que vocês se lembrem que cada um compõe a sua história, como diria o Homo Sapiens. Então, é nesse movimento de composição, de fazer juntos, de aprender juntos, que nós estamos aqui. Eu sou o professor Lucenberg, vocês sabem, leciono a disciplina de História. Para achar outros vídeos e tudo mais, vocês podem seguir no meu canal, que é o canal do YouTube Professor Lucenberg Oliveira, ou mandar também um direct no @Lucenberg Oliveira no Instagram. Então, curtam esse vídeo, compartilhem ao máximo, que esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês. Então, pessoal, esse material da aula de hoje vocês encontram nas páginas 13 e 14 do nosso livro didático, tá bom? Como eu falei para vocês, o que é história? O que estuda a história? A história é uma ciência humana e, por se ser uma ciência humana, ela vai estudar o desenvolvimento do ser humano no tempo. Ela vai estudar permanências, continuidades, mudanças. Ela vai investigar o conjunto da obra. Então, a história ela vai analisar os processos históricos, ela vai analisar personagens, ela vai analisar fatos para auxiliar na compreensão de um determinado período histórico, civilização ou cultura. Por ser uma ciência humana, a história ela não vem trazer uma verdade absoluta, mas ela vem trazer pontos de vista a partir do historiador, a partir da visão do historiador, que é aquele que estuda a história. Tá certo? Só que ela não é uma versão definitiva porque os fatos e acontecimentos eles mudam de acordo com o tempo. Então, a cada nova era, a cada novo período, surgem novas investigações, surgem novos fatos, e é justamente esses novos fatos que também vão compor a história. A gente não pode dizer que a história só estuda o passado. Pelo contrário, a história é feita de continuidades, por exemplo. Tá bom? Podemos citar um caso, quando a mulher está dirigindo e ela faz uma barbeiragem. A primeira coisa que o homem vai dizer tinha que ser uma mulher dirigindo. Então, essa raiz histórica do machismo, ela vem de muito, muito, muito tempo. Então, só para vocês entenderem, de modo muito simplificado, a história ela vai estudar mudanças, permanências, experiências coletivas, aventuras do ser humano na Terra, ela vai estudar o passado, ela vai estudar o presente. Mais do que isso, a história vai estudar a relação com o outro. Como eu falei para vocês, pessoal, a história ela é vital para a formação da cidadania, porque ela vai nos mostrar que, para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Então, quais foram os trajetos, quais foram as mudanças, quais foram as permanências que se foram construídas nesse período. Então, a história ela é ferramenta vital para a humanidade. As próprias noções de cidadania que a gente vai ter hoje, ela vem das raízes históricas que nós já estudamos. E aí nós vamos compreender também de onde é que vem esses conceitos de história. Vem das fontes e das ferramentas históricas examinadas, vem do patrimônio conceitual consolidado pela historiografia, que é o estudo da história, vem da criação pessoal dos historiadores em obras específicas, vem de todo um patrimônio consolidado nas demais ciências humanas, até porque a história tem relação com a sociologia, com a filosofia e com a geografia. Os conceitos de história também vêm das migrações oriundas de outros campos de saber, e os conceitos de história também vêm da vida comum de hoje. Então, todo esse conjunto articulado de questões é que vai formar a história e o que a gente conhece hoje de história. Então, a gente não pode restringir em nenhum momento que a história é simplesmente a ciência que vai estudar o passado. Dito isso, pessoal,
como que o historiador vai estudar a história? O historiador ele estuda a história através das fontes históricas, que são os vestígios, tanto materiais quanto imateriais, que são produzidos pela ação humana. Através da ação do ser humano no tempo, foram deixados vestígios. E esses vestígios é que vão ser investigados pelos historiadores e historiadoras. Existem vários tipos. No livro didático de vocês, lá entre as páginas 13 e 14, a gente tem 4 definições de fontes históricas, sendo a primeira delas fontes escritas, que são aquelas fontes como documentos, cartas, artigos de jornais e revistas, letras de músicas, poemas, tudo aquilo que é escrito é caracterizado como fonte escrita. Mas a gente também tem as fontes imagéticas, que são as imagens, como pinturas, como fotos, como caricaturas, desenhos, cenas de filmes. Nós temos as fontes orais também, que são os testemunhos de pessoas que viveram determinados acontecimentos, mitos de origem, lendas. E temos também as fontes materiais, como restos de moradias, de sepulturas, de móveis, artefatos domésticos como facas. Temos também os instrumentos de trabalho, como as enxadas, foices. Então, tudo isso vai formar o conjunto material. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da nossa trilha de aprendizagem, que vai falar sobre a história. Estudem bastante, nos procurem dúvidas, nos procurem no Classroom, nos procurem no Instagram, no YouTube, que esse processo de aprendizagem é para a gente construir juntos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!